Então, no caso dessa função aqui, como é que seria, né? A derivada é a mesma coisa, né? O limite com ΔT tendendo a zero de ΔV de t sobre ΔT. Isso daqui vai ser diferente do caso anterior porque a gente tem diferenças de alturas, né? Então a gente sempre vai ter um ponto aqui e outro ponto mais em cima, né? Então, isso aqui a gente sabe que vai ser igual a V de t, né, menos V de t0. Embaixo vai ser a mesma coisa, né? T menos T0, que é essa variação aqui, né? Variação de altura de cima e variação de base, né? Isso aqui vai ser igual... A gente tem que ver o seguinte, né? Que a gente vai fazer o limite disso aqui. Então, no limite, a gente vai ter uma diferença muito pequena, né? Uma diferença infinitesimal. Então, a gente vai chamar essa diferença de dt. Né? No caso aqui, tá bem pouquinho... Essa medida aqui, né? Bem minúscula, a gente chama de dt. Então, aqui embaixo, né? Vai ser o dt, essa diferença infinitesimal. Agora, em cima, o que a gente vai ter? Nesse caso aqui, vai ser v de t0, né? V de t0. Só que, no caso aqui em diante, né? Para mim fazer a variação, tem que botar o final menos o inicial. O final vai ser v de t0 mais ΔT. Quer dizer, mais dt, né? Ou seja, vai ser o tempo inicial mais a diferença de tempo adiante, né? Por quê, né? O tempo final vai ser igual ao tempo inicial mais o dt, certo? Então a gente coloca isso aqui. Isso aqui vai ser menos o v de t0, né? Que é o anterior. Esse aqui é o que está lá na frente, né? T0 mais ΔT. Isso tudo sobre dt. Então a gente tem que calcular isso aqui, né? Qual é a função que a gente vai calcular? É o v de t igual a t. Então a gente só substitui, né? Isso vai ficar t0, né? Mais dt menos t. Menos o t0, né? Sobre dt. Mas observe o seguinte. Eu tenho aqui t0, né? dt menos t0. Você lembra do caso anterior que eu tinha duas coisas iguais, né? Com sinais diferentes, né? Então a subtração de duas coisas iguais se cancelam. Quem é que sobrou? Sobrou só o dt. Então fica dt sobre dt. Isso daqui, quando a gente tem duas quantidades iguais dividindo, isso aqui sempre será igual a 1. Certo? Ou seja, no limite, t0 cancela com t0 também, né? É o mesmo tempo. E fica só dt sobre dt. Então, esse limite aqui é igual a 1. Então, o que é que eu posso dizer? Que a derivada dessa função aqui, ó, que é v de t igual a t, a derivada dela é igual a 1. Vocês conseguem enxergar que essa função ela é igual ao caso anterior? No caso aqui, a gente viu que a função que dá a derivada é zero, mas a função que dá a área, aqui debaixo do gráfico, ela é t. E daí, eu derivando essa função aqui que dá nosso segundo exemplo, eu voltei à função anterior. Ou seja, aqui eu já vejo, né, a integral entre as funcionando, porque eu derivando a função área, eu volto a ter a minha função que dá a altura dos pontos. E essa aqui é a derivada. Agora a gente vai fazer a integral, né? Então a integral de v de t dt vai ser igual, né, ao nosso limite lá, né? Ou seja, a derivada da função área vai ser igual a nossa v de t. Certo? E agora a gente vai calcular a área aqui de baixo. Como é que fica essa área, né? A mesma coisa, né? Aqui a gente tem um triângulo, aqui a gente tem
Um retângulo mais um triângulo, né? Um retângulo mais um triângulo. E beleza, a gente pode calcular a área pela definição assim, né? Por essa definição geométrica e tal. Ou a gente já usa logo o teorema fundamental da álgebra para fazer, né? Então eu vou fazer aqui bruto, né? Depois a gente vai comparar. Beleza. Como é que ficaria aqui, né? A área seria igual a esse triângulo, né? Mais esse tempo para cá. Então, digamos, se eu quero a área de 0 a 1, essa área ficaria como 1 ao quadrado, né? Sobre 2, porque é a metade. Ó. E como é que ficaria essa área aqui? Ó? Ficaria 1 metro quadrado mais meio metro quadrado, né? E aí você ia somando. Mas você não precisa fazer isso, porque a gente tem o teorema fundamental da álgebra, né? Então, comparando, mecanicamente a gente fazendo essa soma aí, iria demorar muito, mas a gente descobriu isso. Então, eu só vou botar qual é a função que derivando ela dá essa daí, né? Vamos lá. Nesse caso seria t, né, ao quadrado, certo? Sobre 2. Por que isso, né? A gente já viu no vídeo de regras de derivação que eu derivar uma função d, fazia d de dt, de t elevado a n, isso aqui vai ser igual a t, né? Eu pego o n menos 1, certo? E eu vou jogar aqui na frente o n. Beleza? Então, como é que seria o inverso disso aí? Seria t, né? No caso, a integral de t elevado a n dt. A gente tem que desfazer isso daqui, né? Porque a função, derivando ela, tem que dar a própria função aqui, ó. Função da altura dos pontos. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ao invés de tirar, né? Vai ser n menos 1, vou faltar n mais 1, certo? E aqui, ao invés de multiplicar, eu vou dividir, né? Por n mais 1. Ou seja, é tudo ao inverso, né? Ao invés dele ir direto, não, eu coloco n mais 1 ali. E isso justifica isso aqui, né? No caso, eu tenho t, a integral de t dt, né? Vai ser igual a t, aqui eu tenho 1, né? Então vai ficar 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Isso aqui vai ser igual a t elevado à segunda, né? Sobre 2. Ou seja, ao invés de multiplicar, eu multipliquei pelo inverso, né? Que é a divisão. E isso aqui eu tenho sempre que colocar um mais c. Por quê, né? Eu não coloquei aqui os limites de integração. Quer dizer, é o domínio, né? O domínio aqui. Então, no caso, como eu não tenho A e eu não tenho B, eu coloco só que a resposta da integral é aquela. E é mais uma outra constante ali, que vai ser proveniente do limite inferior, né? Quer dizer, dessa parte inferior aqui, né? Que é 0. Beleza? Então, vai ser isso aqui. Então, no caso, a gente vai desfazer a derivada para fazer a integral. E quando a gente tem polinômios, né, no caso, t, funções no formato t elevado a n, assim, fica fácil de fazer, né? Se a gente quer derivar, n menos 1, né, e depois multiplica o n aqui na frente. Se a gente quer, se a gente quer derivar, a gente faz aqui, n menos 1 e o n na frente. Se a gente quer integrar a função, é n mais 1 e divide por n mais 1. E daí a gente já tem a função, né? Então a integral, a resposta é essa aqui, ó. Ou seja, a gente notou um certo padrão aqui, né? Se eu tenho uma função constante, isso aqui é a mesma coisa que t elevado a 0. Então, eu só coloco
n mais 1 fica t elevado a 1 sobre 1, né? Que é t. Isso aqui é igual a t. Então, se eu integro de novo, vai ficar t ao quadrado. Integrando de novo, fica t ao cubo. Integrando outra vez, t à quarta, e assim por diante, né? Então é bem fácil você trabalhar com funções polinomiais na questão de integrar e derivar. Aí o negócio vai complicando à medida que a gente vai conhecendo outras funções, né? E a gente já não tem regras tão definidas assim, né? A gente sofre um pouco mais. Então, a moral da história é essa aí, né? Eu vou até apagar tudo e mostrar melhor, né? Então, derivada, né? d de dt de t elevado a n é igual a t n menos 1, né? Multiplicado por n, certo? Integral de t elevado a n dt vai ser igual a t elevado a n mais 1. E aqui o produto fica pelo inverso, né? N mais 1. Certo? E no caso, a gente começa com 1, né? Qual é a integral de 1? Né? Integrando aqui, a gente vai ter t. Certo? Integrando de novo, a gente vai ter t elevado ao quadrado multiplicado por 1 sobre 2. Certo? Daí, a gente faz a integração de novo. A gente vai ter t elevado à terceira, né? Multiplicado por 1 sobre 3. Certo? E assim por diante. Então, só fechando, né? Para fechar, integrando de novo, fica t elevado à quarta, né? Multiplicado por 1 sobre 4. E assim vai. Aí você quer derivar, você volta, né? Ou seja, d de dt volta para cá, né? A derivada de t é 1. Derivada de 1 sobre 2 t ao quadrado, né? Vai dar o t. E assim vai, né? Ou seja, a gente só derivava antes, né? A gente só fazia esse caminho aqui, ó, para voltar, certo? Mas a gente agora que descobriu que a integral é isso aqui. É o processo de voltar a derivada, de desfazer, né, ela. Por isso que a gente chama essa aqui de primitiva, né? Porque essa primitiva, derivando ela, a gente volta para cá. Entenderam? Então essa que é a relação de integral e derivada na hora da gente fazer os cálculos ali, né? São áreas e taxas de variação, ou seja, tangente do ângulo lá. E todas elas envolvem o nosso triângulo retângulo ali, né? Infinitesimalmente pequeno. Então, até mais.